A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor, minhas queridas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, o seriado de lições para adultos, né, do nosso quarto trimestre, que tem por comentarista o nosso pastor e professor Wagner Gabi. É o comentarista desse quarto trimestre. Eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos na quarta lição e a quarta videoaula. E vamos aprender mais da palavra de Deus. A cada lição é um novo aprendizado, porque a palavra de Deus, ela se torna nova a cada dia, né? Ela sempre está atualizada para nos trazer um ensinamento genuíno de como andar na presença de Deus. E essa lição, com certeza, não vai ser diferente. Ela tem esse mesmo objetivo, porque ela é extraída da poderosa palavra de Deus. O tema da nossa lição, missões transculturais no Novo Testamento. Missão, ela vem do latim mission, que significa enviados. Apóstolos, no grego, também é enviados, né? E significa que a Igreja de Cristo, ela foi enviada para fazer missões. Tá? Então, é uma boa lição, fica conosco até o final e você vai adquirir muitos subsídios, né, muito conhecimento, para você no dia 22 de outubro de 2023, licionar na sua igreja, na sua classe, né, com mais propriedade. Já te peço que se inscreva em nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe nossos vídeos, assim você está cooperando para com essa obra neste canal, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. EBD em casa, né? No seu conforto, né? Do seu sofá, da sua casa, você pode aprender a poderosa palavra de Deus e depois, né, ir para ensinar os demais. Então, é muito importante, também não deixa de ser uma missão. Texto áureo da nossa lição, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Então nós vemos aqui que o primeiro a enviar, né, um missionário, né, principalmente o seu filho, foi Deus. Ele foi o primeiro a enviar. E Deus é o pai das missões. Então ele envia o seu único filho para fazer missões neste mundo, nesse planeta. Olha só que maravilha, né? Verdade prática. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então, uma vez, o Pai das missões, que é o nosso Deus, enviaram o seu único filho. Então, agora, após Jesus retornar, né, ser assunto aos céus, então essa sucessão, né, essa responsabilidade passa para a igreja. Ela se torna sucessora dessa sublime tarefa, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, as boas novas, né, que é de salvação. Lição abençoada, temos muito para aprender com essa lição, com esse estudo maravilhoso. A nossa leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao 2, e Lucas, capítulo 4, 17 ao 20, né? Nós vemos que Isaías, ele nos traz um texto maravilhoso, né, dizendo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas e aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o Consolador de todos os tristes. Então nós vemos aí aqui já, né, há 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele já pregando, né, essa missão através do Filho de Deus. E ratifica-se em Mateus essa verdade, tá?
Mateus 4, versículos 17 e 20, né? Cumpre-se essa profecia, Jesus chega em Nazaré, tá? A cidade que antes, né, ou que ele morava, né? Se não me foge a memória, depois ele mudou ali da cidade de Nazaré, certo? E ele chega ali, entra na sinagoga, como era de costume, todos os judeus circuncidados, né? Os prosiletos também, os que foram ganhos pelos judeus, evangelizados pelos judeus, eles também tinham direito de entrar na sinagoga, uma vez sendo circuncidado, ok? E ali, na sinagoga, como as nossas igrejas, tinha um púlpito e tinha os lugares dos assentos daqueles que iam assistir, né, a palestra ou o culto. E nesse dia, Jesus adentrando nessa cidade, né, ele adentra, né, na sinagoga, com certeza num sábado, né, que era de costume os cultos, né, as reuniões no sábado. E ali, Jesus toma o rolo, né, porque era cultural, era da cultura, quem fosse circuncidado poderia ter liberdade de pegar o rolo ali, principalmente o rolo do livro de Isaías, e fazer a leitura. Então Jesus chega, toma o rolo, né, e ele faz essa leitura confirmando, ok? Dizendo, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, né, a Jesus, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, cumprindo a profecia de Isaías 700 anos atrás, ratificando, né? E Jesus, então, ele fez essa leitura de pé, certamente, mas havia uma cadeira que, desde quando foi feita a sinagoga, né, tinha uma cadeira vazia, que, segundo a tradição judaica, era para o Messias, o Filho de Deus que, né, a qualquer momento poderia nascer, certo? E vir ao mundo. E aquela cadeira era para o Messias. E Jesus, depois de orar, né, certamente em pé, e os pregadores naquela época, né, os que davam as palestras, eles se assentavam, era sentado as palestras, né? Não é como hoje nós no púlpito não, mas era sentado. Então Jesus assenta justamente na cadeira do Messias. E todo mundo ficou pasmado de ver aquilo. Certamente, né, diziam, que audácia desse homem de sentar na cadeira do Messias. Ele não é o Messias, nós conhecemos ele, conhecemos seus pais, José e Maria, seus irmãos, Tiago e as suas irmãs. Como esse homem tem essa audácia? E ficaram todos atônitos. E ele completou a leitura e começou a dizer, né? Mas eles pegaram ele e levaram num alto monte para lançá-lo lá de cima para matá-lo. Mas milagrosamente, né, talvez com a ajuda de alguém, ou milagrosamente, a gente não sabe como, mas ele conseguiu escapar e não foi lançado, porque o monte era alto e certamente ele morreria, mas não era a hora dele e ele escapou-se, né, e continuou a obra de Deus. Certo é que eles ficaram furiosos, porque Jesus chegou e anunciou que ele era o Cristo, o ungido de Deus. Só que para, né, fazer um comentário sobre a leitura bíblica da classe, ok? Nós temos na nossa introdução, primeiro, né, temos 3 tópicos, como é de costume os comentaristas fazer, tá? O primeiro tópico da nossa lição, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. No segundo tópico, missões nos Evangelhos em Atos dos Apóstolos. E terceiro e último tópico, missões cumpridas nas cartas e no Apocalipse, ok? O nosso objetivo da lição são 3, tá? Não vamos fugir dele, é lógico. Revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Segundo, mostrar as missões nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos e em Atos dos Apóstolos. E terceiro, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Olha aí, né? De Gênesis a Apocalipse, nós temos, né, nós vemos aí a essência da missão, né? Porque o nosso Deus, ele é missionário, né? Ele é o pai das missões. Quem começou a missão no Antigo Testamento, é lógico, foi o próprio Deus, ok? Nós sabemos da história. Na introdução da nossa lição,
no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João, capítulo 20, verso 21. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade, que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumento de um verdadeiro trabalho missionário. Tá? Então nós vemos aí, né, que o Evangelho, né, os 4 Evangelhos, as cartas, né, e até Apocalipse, o livro histórico Atos dos Apóstolos, é essencialmente missionário. Não tem como negar isso, né? E Jesus, quando ele começa a sua igrejinha, né, começou a sua igrejinha fogo puro, com 12 pessoas, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, ok? Ele diz para eles: vinde após mim, porque agora eu vou fazer vocês pescadores de homens. E muitos deles eram pescador, né, de peixe, olha aí. E Jesus começa então a trabalhar com a sua igrejinha, e ele evangelizava, ensinava eles, evangelizava o povo, e à tardezinha, talvez aí 2 ou 3 vezes na semana, eles subiam, depois que terminava o trabalho, né, os ensinos, eles subiam para o monte e passavam a noite inteira e voltavam só no outro dia de manhã. Jejum e oração. Quando eles desciam do monte, descia cuspindo fogo, atropelando os demônios, né, atropelando as enfermidades, e era uma bênção pura, e o povo começou a fluir, que eles não tinham nem tempo para descansar. Uma vez Jesus disse para eles: olha, vamos descansar um pouco, nós estamos muito tempo sem comer aqui, vamos retirar para um lugar. Quando eles chegaram lá, a multidão já estava esperando eles. Descobriram, né? A casa de Jesus era lotada, trazia paralítico até por cima do telhado. Então era uma vida muito exaustiva, mas muito abençoada. E Jesus então formou a igreja pentecostal, fogo puro, né? Aonde eles passavam, o milagre acontecia, os demônios eram expulsos, certo? E a palavra era pregada e as almas aceitavam, né? E dizem, nós vemos em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, que quando Jesus pregava, Mateus fala isso, né? Ele faz uma narrativa, ele faz um comentário da reação do povo que ouviu o sermão de Jesus. Ficaram todos atônitos porque Jesus não ensinava como os escribas e fariseus, mas ele ensinava com uma autoridade. Embora os escribas e fariseus, que eram os pastores, os pregadores da época, ensinassem, mas não tinha autoridade, porque a população conhecia, né, que o que eles pregavam não era coerente com o que eles praticavam. Mas Jesus não, Jesus pregava aquilo que ele praticava. Ele ensinava a sua igreja aquilo que ele pregava. Então, o povo via o objetivo de Jesus, via a sua fidelidade, a sua bondade, então eles ficavam admirados, né, com uma autoridade que Jesus pregava, e não como os escribas que pregavam por pregar, mas não tinha autoridade, né? Avançando para o nosso primeiro ponto da nossa lição, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Tá? Olha aí, o pai das missões. Primeiro ponto, a Bíblia mostra um Deus missionário, ok? A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Tá? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20 e versículo 21, João 3 e 16. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por Deus, para alcançar o objetivo divino, mas Israel não alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Nós vemos aí a missão no coração de Deus, né? A única missão no coração de Deus é salvar o homem. Esse é o objetivo, porque o homem pecou e afastou de Deus. Como ele ama a criatura que ele fez, então ele
começou a fazer missões, preparando o caminho para o seu filho, né? O missionário, o primeiro de todos os tempos. Agora, Deus escolhe Israel. Ele escolhe, chama Abraão, de Abraão, né, sai a nação de Israel, com o objetivo, não porque eles eram melhores, mas o objetivo de Deus de escolher a nação de Israel, um povo pequeno, é para que fosse monoteísta, que eles apresentassem o mundo da época do Antigo Testamento, que existe um único Deus. Não existe vários deuses. Os homens, por afastarem de Deus, criaram vários deuses. Criaram a religião. Religião significa religar. Significa que uma vez o homem ligado a Deus, mas pecou, distanciou de Deus, agora tinha necessidade de religar. Mas eles começaram por caminhos diferentes, por estar distanciados de Deus, começaram a inventar muitos deuses. O politeísmo. Nós vimos isso na lição de Jovens, ok? O politeísmo. Criaram muitos deuses. No berço, na sabedoria grega, na mitologia grega, melhor dizendo, há vários deuses. Tá? O deus Thor, o deus do trovão, o deus Aras, o deus da guerra. Né? E assim por diante, vários deuses, um panteão de deuses, porque estavam distanciados e procuraram os outros caminhos. Então havia necessidade do Senhor Deus iniciar essa obra missionária, escolheu um povo, tá? Não fez acepção dos mais povos, mas escolheu para que esse povo fosse testemunha dele na terra. Que as nações viessem a eles, né? Aí fala sobre aquela questão da centrista, né? Ou não me lembro o nome agora, mas que fosse para o centro, certo? Para que as pessoas viessem, as nações viessem a Israel e aprendessem, né, o monoteísmo, a adoração ao único Deus, e deixassem, né, o politeísmo. Mas Israel falhou nessa missão. Ele falhou. Tá? Começou a misturar com as outras nações, a prostituir com os outros deuses, como as nações, né? E assim, então nós vemos que aí, após Israel falhar, Deus passa essa tarefa, né? Essa sucessão para a igreja. Tá? Agora a igreja não é mais com o povo de Israel, mas agora a igreja é que vai ao mundo pregar o evangelho. Tá? É um sistema, né, que Israel era de fora para dentro, não vou lembrar o nome agora técnico dessa expressão, e agora a igreja é de dentro para fora. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso está registrado, né, esse ide de Jesus, de fazer missões, em Mateus capítulo 24, em João capítulo 20, verso 21, tá? Em Marcos capítulo 16, versículo 18, 15 e 16, tá? Em Mateus, Mateus 28, 19 e 20, tá? Nós temos em Marcos capítulo 16, verso 15 e 18, sobre o id de Jesus, João capítulo 20, versículo 21, Lucas capítulo 24, a partir do versículo, se não estou equivocado, 22. Então, nos 4 evangelhos, nós vemos aí o id, tá? O id da igreja. Então, ela tomou, né? Ela substituiu o povo de Israel, que falhou na sua missão, e agora a igreja está na responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Agora a igreja tem que sair, tem que ir e fazer missões transculturais. É o que nós estamos, né, estudando sobre missiologia, ok? Avançando para o nosso segundo ponto, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Olha aí, né? Uma perspectiva, né? A essência da missão no Novo Testamento, ok? O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, sem dúvida. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus,
foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência. João 3,16. Não por acaso o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Olha só, um único filho. E por amor à humanidade, ele envia o seu filho. E um texto áureo, texto conhecidíssimo, né? De João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, né, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a oportunidade ímpar, né, de ser salvo. E Deus, nos amando, mandou seu único filho. Nós sabemos que Deus tem aí 5 tipos de filhos. Tá? Tem os anjos, que é filho por criação. Tem o homem, Adão e Eva, que é filho por formação. Tem Israel, que é filho por eleição, são filhos por eleições, são vários. Deus não só tem um filho. Agora, é lógico, por geração é único, tá? Então, Israel por eleição, Jesus por geração. Então, por geração, gerado através do Espírito Santo, o único é Jesus. Mas Deus tem 5 tipos de filhos, tá? Mas por geração é Cristo. E o 5º tipo de filho é filho por adoção, que é o gentil que aceitar a Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então são 5 tipos, mas o único gerado foi Cristo e ele foi enviado pelo Pai para resgatar o homem nessa missão tão abençoada, tão sublime, mas porém dolorosa, porque ele passou pela morte e morte de cruz para redimir-nos do nosso pecado e riscar, anular a cédula que estava ao contrário, tá? A dívida que nós tínhamos com Deus, que dinheiro do mundo nenhum pagaria, ouro, prata, nada, nem a moeda dos Estados Unidos, que é a mais valorizada, poderia pagar isso, ok? Somente através do sangue de Cristo, é o maior preço, tem? Por isso uma alma tem muito valor. Avançando para o 3º ponto, a igreja à luz dessa revelação, olha aí, a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário, nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem a tarefa ainda inacabada, anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão que passou a Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Então, primeiro Deus, Pai das missões, depois o grande e primeiro missionário Jesus Cristo e, por fim, a Igreja do Senhor Jesus, que está nessa última fase, né, no período da graça, da última aliança, né, de Deus com o povo, certo? Aliança de sangue, né? E esse período da graça, a Igreja, através do Espírito Santo, está cumprindo o ID, né? Esse ID missionário, a grande comissão. Então, Pai, primeiro, missionário, Filho, segundo missionário e terceiro, a Igreja. E a incumbência da Igreja, qual é? Primeiro, ser sal e luz no mundo, ok? Segundo, ser a firmeza, tá? E a fortaleza da verdade, ok? Terceiro, a Igreja, ela é o corpo de Cristo na terra, tá? Ela é o corpo que leva as boas novas a todos os seres humanos, aos confins da terra. Evangelho significa boa nova. Então, a igreja tem essa incumbência, né? Ela é o corpo de Cristo. Alguém diz, eu não preciso da igreja. Eu sou a própria igreja. Não. Se você estiver fora, né, da igreja, você não é corpo de Cristo. Como você pode servir o quartel se você não apresentar na base? Como você pode ser um soldado se você não vai no quartel? Então a mesma coisa é a igreja. Se você não for no coletivo ali adorar a Deus, você não é igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo tem vários membros. Se você tira uma mão do corpo, ela vai apodrecer, não vai ser mais mão, deixa de existir. Assim é você que quer ser desigrejado.
quer ficar em casa, sair do corpo de Cristo e dizer que é igreja. Não. Se você não voltar, você não é igreja. Só é igreja no coletivo. Cada um tem a sua função. E Cristo é a cabeça da igreja e Deus é a cabeça de Cristo, como o homem é a cabeça da mulher. Daí, você quer desigrejado, volte correndo para a igreja, senão você pode perder a sua salvação. Não existe igreja sem corpo. E se você está sem corpo, você está totalmente aleijado, ok? E só uma mão sozinha não pode fazer nada, só um pé sozinho não pode fazer nada. O que pode é putrificar. E a igreja é o sal da terra. Você quer ficar conservado? Volte para a igreja, meu filho, senão você vai perder a oportunidade da salvação. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, missões no Evangelho em Atos Apóstolos. Olha aí, hein? Então nós temos aí missões, né, do Evangelho em Atos Apóstolos. Então nós temos missões nos 4 Evangelhos, tá? Já falamos sobre isso aí, né? Que está registrado o ID, a grande comissão, está registrado em Mateus, capítulo 28, 19 ao 20, e Marcos 16, 15, 16, tá? E também em Mateus 24 e João 20, está registrado, né, sobre missões, esse grande ID, ok? E aí nós temos também no livro histórico, tá? Que é o Atos dos Apóstolos. É do começo ao fim, é a essência ali, tá? E nesse livro do Atos dos Apóstolos não tem o amém. Por quê? Os outros livros têm amém no final, mas esse não tem. Porque o Espírito Santo continua, ele está conosco até o fim dos séculos. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, um outro Consolador igual a mim, que ficará convosco para todos sempre. Por isso não tem o amém nos Atos dos Apóstolos, pode observar, porque o Espírito Santo continua operando até em nossos dias e até a volta de Cristo arrebatar a sua igreja, né? Então, missão nos evangelhos, nós temos aí, vamos fazer a leitura, missão nos evangelhos, ok? De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem da salvação para todas as pessoas. Isaías 61, verso 1 e 2. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação do Evangelho, à medida que eles foram produzidos sobre a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. João 8, 32 e 36, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então nós temos aí, para conhecer a verdade, tá? Você precisa, e se Jesus vos libertar, que é o 36, verdadeiramente sereis livres. Para você conhecer a verdade é preciso que a igreja pregue, né? Para que as pessoas alcancem e conheçam essa verdade. Existe várias verdades, verdades relativas, não conclusivas, sufisma, como Satanás usou com Jesus ali no deserto, tá? Sufisma é verdade não conclusiva para o próprio proveito, é o que Satanás faz. Mas a verdade absoluta e não relativa é a palavra de Deus. E quem está incumbindo em pregar essa verdade, né? Conhecereis a verdade e você sereis livre, né? E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é a igreja que tem essa incumbência, ok? Não por acaso cada um dos evangelhos é concluído com o mandado da grande comissão. Mateus 28, versículo 18 e 20, Marcos 16, 15 ao 18, Lucas 24, 44 e 48 e João 20, 21 ao 23. Eis a natureza missionária deles. Então, como eu já disse, né? Então, nos 4 evangelhos, nós temos aí, né, o grande ide, né, o imperativo de Cristo, a grande comissão que vimos na lição passada, né? A grande comissão, ok? Avançando agora para o segundo ponto, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, tá? Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos, em todos os tempos,
Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviada para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco alto oficial da rainha dos etíopes, né? Rainha de Cadás. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou-o nas águas, Atos 8, 26 ao 39. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade. Atos 10, 34, 35, 11, 17 e 18. Então nós vemos aí, nos Atos dos Apóstolos, né, essa história maravilhosa, o primeiro missionário transcultural, tá, que pregou fora de Israel, das fronteiras de Israel, ok? Filipe, o Espírito Santo falou com ele e ele mandou ele pregar ali na estrada de Gaza. E ele alcançou um carro que ia com esse alto oficial, né? o eunuco da rainha de Candá, e se aparelhou a ele e começou e perguntou para ele o que estava lendo. Ele falou: estou lendo, né, o livro de Isaías, capítulo 53. Entendes? Não. Você pode me explicar? Então ele entrou para o carro e começou a explicar, e o eunuco aceitou a Cristo como Salvador, e nada podia impedir ele de ser batizado. E tinha água ali no caminho, desceram, batizaram, e ele foi feliz, e já não se achou mais perto dele. Filipe foi arrebatado para outro lugar para continuar a obra, e ele foi para a sua terra, né, que chamava ali os confins da terra, Etiópia, né, era já o final daquele mundo ali antigo, né, do povo, da população, e o eunuco começou então a pregar ali, né, fazer a missão transcultural através de Filipe. Então esse foi o primeiro missionário transcultural. O segundo missionário, né, foi Pedro. Havia uma dúvida dos israelitas, dos convertidos, dos novos conversos ao cristianismo, né, da igrejinha de Cristo, né, que era Pedro, João, Tiago e assim por diante, os 12, ok? Tinha uma dúvida quanto ao gentio, se eles deveriam, né, pregar o evangelho para eles. Aí Deus tira essa dúvida de Pedro, mostra uma visão para ele vê um lençol cheio de todo tipo de bicho imundo, porco e outros que eles não poderiam comer pelos mandamentos dietéticos, né? E sua cultura. E aí Pedro fala: Senhor, mas eu não posso comer coisa imunda. Falou: não fala, né, que isso é imundo, aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro foi entender que o evangelho também era para os gentios. E ele foi na casa de Cornélio, pregou, e todos se converteram, para surpresa de Pedro. Então ele começou então a entender e a pregar para o gentio, embora meio relutante, né? Mas Paulo dá uma dura nele, certo? E aí ele entra nos eixos e começa então, né? Pedro foi o primeiro aí a pregar a mensagem para o gentio, de uma forma também é uma missão transcultural, alcançando outros povos, ok? Isso você pode ver em Atos 10, 34 ao 35 e Atos 11, 17 e 18. Terceiro ponto, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé, tá? No terceiro ponto nós temos aqui, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Então nós vimos aqui, no segundo ponto, Filipe e Pedro. E agora vamos ver no terceiro ponto, os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Atos 19, versículo 15 ao 16, Atos 3, verso 8. 1 Timóteo 2 e 7 e Tito 2 e 11. Em Atos vemos que através do seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém
pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para os campos missionários. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Atos 13, verso 1 ao 4. Então, a primeira igreja a enviar missionários, né? Depois de Cristo ali, quando ele foi assunto aos céus, ele por todo mundo, né? Ali quando ele manda os discípulos ficarem em Jerusalém para receber do alto, né? E Pedro prega o seu primeiro sermão, ganhando muitas almas, ganhando gentios, ganhando pessoas de todas as nações, tá? Agora, a primeira igreja, né, a enviar missionários foi a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma benção. Durante um ano, eles ficaram ali trabalhando naquela cidade, e pela primeira vez, os discípulos de Jesus, os crentes, foram chamados de cristãos. O povo olhava para a igreja, os discípulos de Cristo, e falava: anda igual a Cristo, parece com Cristo, fala igual a Cristo, cristão. Pela primeira vez, a igreja foi chamada de cristão, porque antes era os do caminho, né? E outros nomes que eles colocavam, o nazareno, mas agora chamado de cristãos, a igreja de Cristo. E ela foi a primeira a enviar, né? Enviou Paulo, perseguidor, passou agora a ser perseguido, né, por amor à obra, e Paulo, na sua primeira viagem missionária, junto com os seus auxiliares, ele, na primeira viagem, ele fundou 10 igrejas. E ele voltava para a base, Antioquia, tá? Prestar ali relatório, porque você tem que ter uma igreja. A igreja mãe, onde está o pastor, para você relatar, né? Você não pode ser alguém que não tem uma base, tá? Na segunda viagem, ele fundou 12 igrejas. E na terceira viagem, ele fundou 18 igrejas, tá? E ele atingiu até os confins da terra também, tá? Ele começou na Ásia, na África, foi para a África, foi para a Europa, e da Europa, então, o evangelho, né, através dos mares, dos oceanos, né, através de missionários que foram evangelizados por Paulo, chegou até o Brasil, e hoje você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, o perseguidor se tornou perseguido e foi um dos maiores missionários enviado pela igreja de Antioquia. E o outro foi Barnabé, né, foi enviado a pregar e ser pastor de igreja, e foi uma bênção, tá? E ele e o apóstolo Paulo fez uma dupla dinâmica, né? Depois, mais tarde, por via do destino, se separaram, mas continuaram fazendo essa sublime missão, enviada pela igreja de Antioquia, ok? Terceiro ponto, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, nós vemos aí que nós temos, como eu disse, né? O Evangelho, as missões, né, abrange todo o Novo Testamento, né, os 4 Evangelhos, né, o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, que são 13, certo? As cartas gerais, que é Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, né? Então, são as cartas gerais. E depois o livro da Revelação, que é Apocalipse. Então, todo o Novo Testamento, a essência é missões. É a pregação do Evangelho. Tá? E cristocêntrica, é lógico. Então, no terceiro ponto, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, que são 13, né? O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como missionário. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo da salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Efésios 2 e 14. A carta a Timóteo o Tito e a Tito lidam especificamente com as qualificações para a vocação do novo líderes das igrejas, plantada como dirigente ou plantada, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então, as cartas de Paulo foi instrutiva,
para ensinar, né, os seus novos pastores, né, Tito, Timóteo, tá, a como fazer missões, a como pregar o evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. Então, Paulo, ele escreveu essas 13 epístolas, tá? Hebreus, a gente é anônimo, alguns dizem que é Paulo, mas como a gente não pode afirmar categoricamente, ninguém afirmou até hoje, então fica uma carta anônima, alguns têm ela como incluída nas cartas gerais, tá? Mas porque as cartas gerais não tinham endereço, era geral. Já as cartas paulinas era direcionada a Timóteo, a Tito, né? Tinha um itinerário, certo? Mas as cartas gerais era universal, ok? Então, Hebreus, ela não era uma carta geral, porque ela tinha, né, endereço que era, né, Hebreus, aos Hebreus, está escrito aos Hebreus. Mas não tem problema nenhum, porque não tem o autor definido, quem foi que escreveu, Paulo, outros dizem que foi Apolo e assim por diante, tá? Mas vamos ter aí, incluir ela nas cartas gerais, como quiserem, ok? Avançamos para o segundo ponto. Nas cartas gerais, então vimos aqui as cartas paulinas, que são 13, como Paulo direcionou aos seus missionários, aos pastores de igreja. E segundo ponto, nas cartas gerais, que nós já falamos que é Tiago, tá? Se quiser incluir Hebreus também, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Tá? Então são as cartas gerais, ok? As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo, a carta aos Hebreus. Demonstra, ela está incluída aqui nas cartas gerais, né? Então não tem nenhum problema. As cartas aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova, como? Melhor, Hebreus 7, 19 e 22. Capítulo 7, versículo 19 ao 22. A qual, uma vez aceita a missão de Deus, nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. Hebreus 13 e 20. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. E, finalmente, as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E as cartas gerais também do apóstolo João, né, que fala também sobre o amor, né, o apóstolo amor, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Então, na realidade, quando você odeia seu irmão, você está odiando a Deus também. Tá? Então, essas cartas gerais, universais, né, era nessa direção. Tá? Também não deixando de ter a essência missionária, né, de ensinar a igreja de Cristo Jesus a fazer missões. Avançando para o terceiro e último ponto, do terceiro tópico, no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, no Apocalipse, o capítulo 2 e capítulo 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, verso 9 ao 10, 7, verso 9 e Apocalipse 11 e 15. Então, João estava na ilha de Patmos. João era o pastor de Efésios, ok? Já quase com 90 anos, aproximadamente, e houve a perseguição ali do imperador, se eu não estou equivocado é o Dominiciano, e perseguição acirrada aos cristãos. A igreja do apóstolo João, certo? E queria que ele se dobrasse e adorasse ao imperador como Deus, e eles não se dobraram. Por isso começaram a perseguição ferronha e levaram João, jogaram em um tambor de óleo fervente, ele não morreu milagrosamente, e aí eles levaram ele para a ilha de
Patmos, né? E ali, um lugar isolado, cheio de animais selvagens, né? Rodeado de água. João pensou, é o meu fim. Mas ali foi o começo de toda história, né? E de toda a revelação do final dos tempos, tá? De toda essa história. João, então, é arrebatado do Espírito e ele olha a importância da igreja, irmão. Quando uma voz fala com ele, ele vira para ver, ele não vê o Filho do Homem, aquele que era semelhante ao Filho do Homem, andando entre os 7 castiçais, mas ele vê primeiro os 7 castiçais, a importância da igreja. Tá? A igreja é tão importante em missões que João viu ela primeiro, porque é só através da igreja que Jesus é revelado ao mundo, porque a igreja ficou responsável por isso. Primeiro Deus, depois Jesus, depois a igreja. É os 3 missionários responsáveis. João viu primeiro a igreja. O mundo quer ver Jesus, mas não quer olhar para a igreja. O mundo quer Jesus, mas não quer estar na igreja, então não tem como. O único instrumento, o único canal para chegar a Jesus, tá? Ela não é, né, a mediadora, mas ela é a pregadora. Para chegar a aceitar Jesus só através da igreja. O mediador entre Deus e os homens é Cristo, é lógico. Mas a igreja faz esse papel de pregar. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do justiça e do juízo de Deus, e ele se converte através da igreja. E ele tem que estar na igreja para continuar vendo Cristo, para continuar a ter comunhão com Cristo, senão não tem como. Então João, quando é arrebatado ali, ele olha quando Jesus chama ele, uma voz chama ele vê primeiro os 7 castiçais, que é a igreja, a responsável. Depois ele vê Cristo, porque através da igreja que é revelado Cristo aos homens. Vocês entenderam o mistério, a importância do livro de Apocalipse? Eu não leio o livro de Apocalipse porque é muito... Não, é maravilhoso. Ali você tem noção, né, do que já aconteceu, do passado, do presente e do futuro. O livro de Apocalipse é o único livro profético no Novo Testamento que está, né, nesse patamar, passado, presente e futuro, ok? E as 7 igrejas da Ásia, a qual João direciona as suas cartas, né, que representa os períodos da igreja na Terra. Tá? Cada período é representado pelas 7 igrejas da Ásia. Tá? E essas igrejas, né, hoje, é responsável a evangelizar. E em cada igreja, por mais desviada, né, por mais problema que ela tem, existe crentes de branco que irão andar com Jesus, estar com Jesus na glória. Tá? Então, em cada igreja tem cristãos salvos, ok? Então, aí, é importante que você faça a leitura do livro de Apocalipse, que tem muita bênção, tá? Ele é um livro, né, profético, certo? Ele é um livro de revelações, né? Os mistérios de Deus são revelados através do livro de Apocalipse. Ali nós vamos ter, né, ele revela a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação, que nós somos pré-tribulacionistas, ok? Depois, nós vemos ali 3 anos e meio de falsa paz, aonde o anticristo vai conseguir unir Palestina com os judeus. Depois virá a grande guerra do Armagedon. Aí acabou a paz, 3 anos e meio de grande tribulação, aonde a igreja já está arrebatada com Cristo, nas bodas do Cordeiro. Vem nessa grande tribulação, quando Israel está sendo quase consumido pelas nações, pela guerra. Jesus vem com a igreja, desce no Monte das Oliveiras, o monte parte no meio e Israel sai salvo e reconhece Jesus como Filho de Deus, que até hoje eles não reconhecem. Israel está num sono espiritual para que pudesse entrar a igreja, os gentios, e ser salvo. Então ele está no sono, mas nesse dia ele vai acordar desse sono e ele vai reconhecer o Messias como Filho de Deus e a Santa Grei, que é a igreja de Cristo, tá? E ele vai ser salvo. E aí vai entrar para o milênio. Aí tem o julgamento das nações, aqueles que ajudaram Israel vai entrar para o milênio, as outras vai ser lançada, né, no fogo eterno. E aí começa 1000 anos, aonde a igreja com Cristo vai reger as nações com vara de ferro. Quem não for Israel para adorar o Deus vivo, os seus olhos apodrecerão na órbita, tá? No milênio haverá abundância de saúde, tá? De prosperidade, de longevidade de vida,
o justo morrerá, o pecador morrerá de 100 anos e o justo, né, viverá mais de 100 anos. Ali não haverá armas, as armas serão transformadas, né? As metralhadoras, os canhões são transformados em enxada. O leão, não vai haver ali morte, carnificina. O leão, a criança brincará com a aspe, com a cobra, porá a mão no ninho da cobra e não será morto num buraco ali, certo? O leão passará com a né de ovelha. Será 1000 anos do governo de Cristo abençoado. Depois de 1000 anos, então, vem o grande trono branco. Satanás estará preso nesse período, certo? Ele e seus demônios presos ali no inferno, no lago de fogo, sei lá, na cadeia ali da justiça de Deus. E aí, no final, ele é solto por Deus e ele fará guerra contra os santos. Porque na grande tribulação também haverá os rebeldes, certo? Embora Satanás não tá solto, mas o homem tem na sua essência caída, na natureza caída, o pecado. E aquelas nações que virar-se contra o povo santo ali, contra Deus, ela e Satanás serão destruídos pelo sopro da boca de Jesus e começará o julgamento do grande trono branco, aonde o céu e a terra se enrolará como papel e todos ficarão na presença de Deus e o grande julgamento, certo? O julgamento aí não tem absorção, será para a perdição eterna. Os grandes ditadores, certo? As pessoas que esquecem de Deus, Satanás e seus anjos serão lançados do inferno para o sofrimento eterno. Enquanto isso, a igreja estará, né? E aqueles que foram salvos no milênio estará gozando da paz eterna com Cristo Jesus. Esse é um resumo, não dá para entrar em detalhes nessa questão do livro de Apocalipse, que é minucioso e complexo e a gente não tem tempo para fazer isso aqui no vídeo. Que Deus abençoe sua vida, nós estamos chegando ao final dessa lição maravilhosa. Acredito que você aprendeu muito, vai estar preparado para levar conhecimento para a sua classe, mas não esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar nosso vídeo para que o nosso canal cresça e a palavra de Deus, né, cada vez mais atinja os corações em regiões, né, longínquas, certo? Conclusão, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade, caída por meio de sublime da humanidade caída por meio de sublime tarefa missionária. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída, por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou o seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra da redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ele deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Eu não digo que missões nasceu no coração de Deus, mas o próprio Deus é missão. Como o próprio Deus é amor, o próprio Deus é missão. Deus já tinha, né, na sua essência, salvar o homem. Por quê, irmãos? Deus, ele é eterno. É o único ser eterno. Esse atributo ele não atribuiu a nenhum ser humano. Nós vamos ver eternamente, mas eterno é só Deus. Os anjos foram criados, os homens foram criados, né? Todo o universo foi criado, mas Deus, ele existe, ele é. Deus não foi criado. Tá? Então, tudo que veio à existência, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus é antes do princípio. Ele é antes da existência de todas as coisas. Então, Deus não existe, ele é. Tá? Quem existe são nós, porque fomos criados um dia. Então, Deus é eterno. Então, bem antes da eternidade, Deus tinha no seu interior missões. Tá? E quando Moisés pergunta, quem és tu para que eu fale para Faraó? Ele diz, Moisés, diga que eu sou o que sou. Tá? O eu sou. Ele é. Deus é eterno. Não tem como você entender Deus ao todo, porque ele é eterno. Se nós entendermos Deus, ele deixa de ser Deus. Você vai chegar na glória, nós entendemos Deus aquilo que ele nos revela, é claro, mas ao todo não. Você vai chegar na glória e vai ter novidade e nunca vai parar de aprender, porque Deus é eterno, sempre ele tem coisas novas para nos mostrar, ok? Então é maravilhoso ficar com Deus, só Ele,
né, é poderoso para nos salvar e nos dar vida eterna. Nesse mundo rodeado de guerras, agora aí Israel e Palestina, esse Hamas, esse grande terrorista, né, que Deus o livre, a gente está orando por esse povo, tanto para Israel, que Paulo manda nós orar, Salmos também manda orar pela paz de Israel, né? E também não deixamos de orar também pela Palestina, que tem inocentes, que precisam de salvação. Deus tem misericórdia de todos nós, certo? Esse mundo rodeado, e tudo isso está em Mateus, no livro de Apocalipse, né? Em Daniel, os livros que são de revelações, tá? Que tudo isso ia acontecer, mas são princípios de dores, né? É como o parto, é gradativamente, são dores de parto. E nós devemos, como cristãos, não devemos aterrorizar, ficar aterrorizado com isso, mas devemos erguer a nossa cabeça e glorificar a Deus, porque está próximo a nossa redenção, próximo ao arrebatamento. Cristo está à porta. E nós precisamos ficar cada vez mais firme, cada dia mais firme, porque virá grandes tribulações. Se você não estiver orando e jejuando, você não vai resistir. Então aqui Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Se a sua casa estiver edificada na rocha, pode vir a tempestade que for, ela não vai cair. Mas se estiver na areia, você não vai aguentar os vendavais e ela vai desabar. Então fique com Deus, meus queridos, um beijão no coração. Não esqueça de dar o seu like, inscrever no nosso canal, abençoar, né, o nosso canal aí para nós propagar a palavra de Deus. Um abração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye. Fiquem com Deus.